Existe uma regra ridícula que só tem na minha família. Se minha irmã mais velha, Magda, não tá namorando, eu também não posso. Bem, é péssimo, mas eu decidi que ia para um encontro de qualquer maneira. Planejei perfeitamente. Minha irmã estava no seu quarto e meu pai trabalhando até tarde. Usei um vestido da minha mãe e também o perfume. Se ela estivesse viva, ela me deixaria namorar, eu sei disso. Enfim, eu estava bonita e sabia que o Jeremy também acharia isso. Nós nos conhecemos online. E ele estava morrendo de vontade de sair comigo. No começo, o nosso encontro foi ótimo. Nos beijamos na fila do cinema e ele disse que tinha uma surpresa pra mim. No final do encontro, ele me levou num prédio abandonado que tinha uma vista incrível. Quando olhamos pra vista, ele se inclinou pra me beijar e no momento seguinte, meu telefone vibrou. Era meu pai. Ah, não! Mas piora. Atendi, porque ele continuava ligando. E quando ele perguntou onde eu estava, disse que estava estudando com a minha amiga Cassie. Então ele disse: Ah, sério? Desde quando a Cassie mora no telhado? E desde quando a Cassie é um garoto com as mãos em cima de você? Eu congelei. E então, eu me abaixei. Oh, meu Deus, meu pai estava me seguindo. Eleanor, vá para casa antes que eu chegue aí e mostre a esse garoto no que dá se meter com minha filha. Da próxima vez que você me desobedecer, escolha um prédio que não seja na frente do meu escritório. Então, ele desligou. Espiei por cima da borda e com certeza lá estava meu pai, parado no meio do escritório, olhando para mim com os braços cruzados. Eu estava em apuros. Não só eu não tinha permissão para namorar novamente, como também estava de castigo, para a vida toda. Por que eu tinha que passar por isso? Meu pai me lembrou das suas regras estúpidas e eu olhei para Magda. Perguntei por que ela não podia ser normal e conseguir um namorado de uma vez. Mas ela apenas riu e disse que os meninos eram idiotas e bateu a porta. Eu sentia muita falta do Jeremy. Ele nem estudava na mesma escola que eu, então não era como se eu pudesse vê-lo lá. Mas então, fiz um plano. Eu não tinha ideia se funcionaria, mas valia a pena tentar. Criei uma conta falsa no Instagram e enviei uma mensagem para minha irmã. Eu não esperava que ela respondesse, mas fiquei chocada quando ela respondeu. E por 1 hora conversamos à torta e à direita. E ela até me enviou uma selfie usando batom. Eu tive que me esforçar para não rir. E fui bater na porta dela. Ela gritou comigo que estava ocupada. Sim, ocupada mandando mensagem para um cara falso, que era eu. Por alguns dias eu continuei o jogo, fingindo que eu era um cara misterioso e lindo. Mas é claro, minha irmã perguntou se eles podiam se encontrar. E agora? Comecei a entrar em pânico. Eu disse a ela que estava ocupado, mas ela continuou perguntando. Sinceramente, eu fiquei com pena. Ela estava desesperada assim. Liguei para Jeremy e pedi um favor. Implorei que ele fingisse ser o cara que eu inventei e saísse com minha irmã para um encontro. Ele não estava de acordo, mas eu disse que isso significaria que poderíamos nos ver novamente. Tudo o que ele tinha que fazer era sair com ela. E com certeza meu pai também me deixaria sair novamente. Tudo para dar certo, hein? Na noite do encontro dela, bateram na minha porta. Era minha irmã, querendo um par de salto emprestado. Quase cuspi minha bebida em todos os lugares. Minha irmã? De salto? Eu sorri para ela e disse: Quem é ele? Vamos, desembucha! Mas ela apenas jogou um travesseiro em mim e disse que não era da minha conta. Mal podia esperar para saber como foi o encontro, e o Jeremy prometeu me enviar uma mensagem durante o dia, mas ele não mandou. Então, quando finalmente eu vi a porta da frente, liguei para ele. Eu estava meio brava. Ele disse para não se preocupar, que foi tudo bem, que Magda queria um segundo encontro, mas isso não era parte do plano. No café da manhã, minha irmã estava um doce. Eu fiquei enjoada com isso. Papai percebeu que ela tinha conhecido alguém. Quando ela perguntou se podia ir para um segundo encontro, eu entrei em cena e disse que eu também queria namorar. Mas as notícias foram as piores. Meu pai disse que eu só podia namorar se fosse num encontro duplo com a Magda. Como eu ia fazer isso? Liguei pro Jeremy e contei a ele esse dilema estúpido. Ele disse que seu amigo Brad viria e seria meu par. Isso era tão injusto, o que eu fiz? Mas acho que era melhor que nada. Foi muito estranho. Nós 4 estávamos nesse restaurante e Jeremy sentou-se ao lado da minha irmã. E ela continuou estendendo a mão e tocando seu rosto. Eu nunca a vi assim antes. Mas então, o Jeremy estava brincando comigo debaixo da mesa e ficava piscando para mim, sempre que a Magda não olhava. Depois de 30 minutos assistindo a Magda flertar com ele sem parar, eu não aguentava mais. Fui ao banheiro, e quando voltei, o Jeremy estava lá pedindo desculpas. Eu o acusei de flertar com minha irmã e ele agiu como: Mas baby, eu sou um bom ator, o que eu posso fazer? Mas eu não estava feliz. O Jeremy era o meu namorado. Voltamos juntos do banheiro e minha irmã parecia zangada. Estendeu a mão e deu um beijo enorme na bochecha do Jeremy. Que nojo! Então, quando chegamos em casa naquela noite, ela começou a gritar comigo, acusando-me de flertar com seu ficante.
Ela disse que ele viria no dia seguinte para assistir filmes e que eu tinha que ficar fora do caminho deles e deixar o namorado dela em paz. Eu não podia acreditar. Desde quando ela pensou que ele era o namorado dela? Eu disse ao Jeremy que ele tinha que terminar com ela, ou eu lhe diria o que estava acontecendo e ele nunca mais me veria. Ele me prometeu que faria isso no dia seguinte. Depois de 30 minutos assistindo um filme, minha irmã caiu no sono e o Jeremy se aproximou de mim. Então fomos para o meu quarto e passamos algum tempo juntos. Ele disse que terminaria com ela quando ela acordasse. Mas então ouvimos a porta da frente. Meu pai estava em casa. Ai, não! O Jeremy saiu pela minha janela e correu pelo quintal até o portão. Eu corri para o banheiro para fingir que estava tomando banho. Foi quando eu vi. Na lata de lixo tinha um teste de gravidez. Mas o que era aquilo? Eu peguei e fiquei em choque quando percebi que era positivo. Minha irmã estava grávida. Mas como? De repente, todos os pensamentos estavam passando pela minha mente. O bebê era do Jeremy? Não sei por que fiz o que fiz a seguir, mas provavelmente vou me arrepender por um longo tempo. Tirei uma foto do teste e enviei para o Jeremy. Eu esperei ansiosamente ele responder, mas ele não. Eu o perdi, e foi tudo culpa minha. Parte de mim rezava para que minha irmã estivesse grávida de outra pessoa. Porém, naquela noite, meus maiores medos se tornaram realidade. Eu a ouvi ao telefone, e ela contava ao Jeremy, chamando ele pelo nome falso, Joey, o nome que eu inventei. Eu não sabia o que fazer. Por um lado, tudo foi culpa minha, porque eu tive essa ideia ridícula, mas por outro, foi culpa do Jeremy. Ele só tinha que fingir. Na verdade, não se apaixonar pela minha irmã. De repente, eu tive tanta raiva, eu podia ouvir meu pai andando pela cozinha. Então eu fui lá e mostrei o teste. Eu disse a ele que a Magda estava grávida e que foi meu namorado, o Jeremy, que a engravidou. Meu pai parecia prestes a desmaiar. E então a Magda entrou e começou a gritar comigo, dizendo que eu estava com ciúmes e que eu sempre fiquei. E por que eu não podia simplesmente deixá-la ter algo? Então eu contei tudo a ela. Que eu criei o Joey, que ele não existia de verdade, que o Jeremy fingiu ser o Joey. Ela parecia que queria vomitar. E então ela estava chorando e dizendo que tinha que se livrar do bebê. Meu pai olhou para mim e disse que eu era cruel, que eu devia ter algum problema para fazer algo assim. Eu me senti tão envergonhada de mim. Tudo isso porque eu queria ter um namorado. Não perdi só meu namorado, também perdi a chance de ter minha irmã. Corri para o meu quarto, arrumei uma mala e saí furtivamente. Ninguém nem percebeu, porque o meu pai estava muito ocupado dando sermões na minha irmã. Eu não sabia para onde estava indo, mas eu tinha que sair de lá. Eu não conseguia viver com o que eu tinha feito. Minha irmã estava grávida de um bebê que veio de uma teia de mentiras e mais mentiras. Eu era um monstro. Andei um pouco pelas ruas. Eu queria voltar para casa, mas eu sabia que eu não ia ser bem-vinda. Eu até pensei em ir até Jeremy, mas ele era o culpado de tudo isso, assim como eu. No final, fui para um abrigo de adolescentes, e eles disseram que eu podia ficar de graça em troca de trabalho. Foi assim que acabei ajudando em um lar adotivo para bebês, que o abrigo também tinha. E adorei. Antes que eu percebesse, alguns anos se passaram. Tinha um bebê de 2 aninhos que eu ajudava lá. Isso me fez pensar na Magda e se eu ainda tinha uma sobrinha ou um sobrinho correndo por aí. Então, tentei encontrá-los. Eles se mudaram e eu vendi meu telefone quando fiquei sem teto. Então, perdi o número deles. Uma garota do orfanato me perguntou o que eu estava pesquisando e eu contei. Ela disse que o nome dela era familiar. Espere. Então ela correu para as pastas e tirou um arquivo com o nome da minha irmã. Eu não podia acreditar. Minha irmã tinha dado seu bebê para adoção. E foi aí que eu percebi. O bebê que eu assisti se transformar nessa gracinha de 2 anos, o pequeno Charlie, é meu sobrinho. Não é de admirar que eu tenha sentido uma conexão tão forte. Eu estava tremendo quando peguei o telefone para ligar para minha irmã. Será que ela ia desligar? Quando ela respondeu e eu ouvi a voz dela, eu comecei a soluçar. Eu disse a ela que era eu, e logo ela estava chorando também. Ela perguntou o que eu estava fazendo na agência de adoção e eu disse a ela que trabalhava lá. Bem, 1 hora depois ela parou do lado de fora e ela e meu pai vieram correndo na minha direção. Eles pediram desculpas por me abandonar, mesmo sendo eu quem os havia deixado. Então, minha irmã começou a olhar em volta e ficou imaginando se o filho ainda estava lá. Quando viu, começou a chorar e continuou dizendo que era o segundo maior erro que ela já tinha cometido, entregar seu bebê. O primeiro erro foi seu relacionamento falso com Jeremy, que arruinou o vínculo com a sua irmã. Agora estamos reunidos, mas ainda trabalho na agência de adoção. Eu amo estar lá. Quanto a Charlie, é bastante complicado, pois minha irmã não pode recuperá-lo depois de colocá-lo para adoção. Mas eu posso. Então,
Agora estou adotando o meu sobrinho e todos podemos ser uma família feliz novamente. Ah, e nunca mais tivemos notícias ou falamos com Jeremy. Isso está no passado agora.